Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa aula de História. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos continuar falando sobre o período da exploração do ouro no Brasil e hoje nós vamos tratar sobre a Guerra dos Emboabas. Nesse período da exploração do ouro, inúmeras revoltas aconteceram e para que vocês tenham um entendimento do todo, eu vou dividir essas revoltas em vídeos diferentes, tá certo? Eu acredito que assim é melhor para vocês. Hoje nós vamos falar sobre a Revolta dos Emboabas, que é a primeira que ocorre em 1707, pouquinho tempo depois em que os paulistas encontraram ouro na região, e ela se dá especificamente por conta desse motivo. A Guerra dos Emboabas é caracterizada pela luta entre paulistas e os que eles consideravam forasteiros, porque os paulistas entendiam que só eles deveriam ter legitimidade para explorar o ouro na região, já que eles encontraram esse ouro. Os paulistas encontraram o que mais a coroa portuguesa desejava desde o início da colonização do Brasil e que nunca havia desistido. Mas os paulistas queriam exclusividade na exploração do ouro e nem isso a coroa estava disposta a dar, porque quanto mais pessoas com recursos próprios pudessem explorar essa região, melhor seria para a coroa. Então a Guerra dos Emboabas acontece entre paulistas e forasteiros, mas aí vai ter uma interferência sim da coroa portuguesa, porque ela vai mandar uma guarda militar para poder acalmar os ânimos desses dois grupos revoltosos. Mas enfim, eu quero falar para vocês sobre o significado da palavra Emboabas, de onde vem, por que essa guerra fica conhecida como Guerra dos Emboabas. Emboabas para os paulistas significava forasteiro, mas também tem uma ligação com uma palavra do dialeto indígena. Os indígenas chamavam de Emboabas aves que tinham o pé com muita pena. Era como se fosse a tradução de pata peluda. Geralmente os forasteiros que visitavam a região, que migravam para a região de Minas Gerais, usavam botas, principalmente aquelas pessoas que vinham de Portugal, diretamente de Portugal. Então, para os paulistas, Emboabas eram, na verdade, os forasteiros que usavam botas. Eu quero que vocês entendam, lembrem na verdade, que a configuração geográfica do país era muito diferente em 1707. Nós não tínhamos essa divisão, nosso mapa não era dividido como está atualmente. Não existia, por exemplo, o estado de Minas Gerais, tá bom? Então, assim, essa região de Minas Gerais, ela ficava nas possessões da capitania de São Vicente. De certa forma, os paulistas, eles se sentiam também donos, não só por encontrar o ouro, por ter o mérito de encontrar o ouro nessa região, mas porque essa região ficava ali agregada à região da Vila de São Vicente, entendeu? Fora isso, o que é importante que vocês entendam também e não esqueçam é que a exploração do ouro no Brasil, ela vai caracterizar um processo de interiorização do país, porque ainda em 1707 as questões, a configuração urbana do país estava muito no litoral. Então, adentrar para o interior é muito por motivação da busca do ouro. Claro, houveram as fazendas de gado que ao longo dos anos foram colocadas para o interior do Brasil, até por determinação da própria coroa portuguesa. Mas, sem dúvida nenhuma, é através da exploração do ouro que isso, de fato, pode ser mais evidenciado, porque muitas pessoas migraram para essa região atraídas pelo ouro. O episódio mais tenso dessa história é nomeado de Capão da Traição, que é o conflito direto entre os paulistas e os emboabas. Nesse conflito, os emboabas, os forasteiros, os portugueses de uma forma geral, eles massacram os paulistas. Cerca de 1.200 homens cercam a região e 300 paulistas chegam a morrer. Depois desse episódio, nós temos uma modificação na administração da coroa portuguesa, até para evitar outras revoltas e para que ela tivesse um controle maior da exploração do ouro. Então, ela cria a Intendência de Minas Gerais e ela modifica aí a capitania, o que seria a capitania de São Vicente, passa a ser chamada de capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Depois ela vai desmembrar essa única capitania
Em 1720, ela faz esse desmembramento em duas, e aí fica a capitania de São Paulo e a capitania de Minas Gerais, que depois se tornam estados. Não que se tornam estados, mas existe a mudança dessa nomenclatura. O que era capitania acabou sendo depois virando estado, tá? Lembrando aqui dois líderes importantes. Nós temos o Borba Gato, Manuel Borba Gato, que vai liderar aí os paulistas, e nós temos o comerciante Manuel Nunes, que vai liderar os emboabas. Os portugueses, de uma forma geral, ele vem da região de Bahia, e ele, junto com todos esses homens, querem fazer parte da exploração do ouro e vão lutar por isso, e a coroa portuguesa acaba apoiando os emboabas. A exploração do ouro continua na região, com algumas modificações ao longo do tempo. Além da intendência de Minas Gerais, nós temos a criação da casa de fundição pela coroa, vai fundir o ouro, vai transformar o ouro em barra com o selo real, tudo para evitar o contrabando. Mas nesse processo todo, alguns bandeirantes se deslocaram ainda para o interior do Brasil e encontraram na região de Goiás e de Mato Grosso novas jazidas de ouro. Então, todo o século XVIII vai ser caracterizado pela mineração no Brasil. E por último, as consequências da Guerra dos Emboabas, além de já termos falado sobre a descoberta do ouro em Mato Grosso e na região de Goiás, nós temos o maior controle da metrópole, sem dúvida nenhuma. Quanto mais o tempo passava, maior era a assistência da metrópole e essa administração como um todo. E além disso, nós temos a elevação de São Paulo à categoria de cidade. De uma forma geral também, nós podemos dizer que houve o maior conhecimento da região do interior do Brasil, porque o comércio foi viabilizado. Então por isso que existe a questão dos tropeiros em Minas Gerais, porque eles ficam se deslocando de uma região para outra, vendendo produtos. Então esse comércio é muito viável na região, e isso vai, de certa forma, movimentar muitas outras atividades no interior do Brasil.